Abra a sua Bíblia, pega seu guia de estudo. Você pode ler no seu guia de estudo, você pode ler também no seu devocional, pode ler na sua Bíblia. A fé que move montanhas. Então os seus discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus acabara de descer do Monte da Transfiguração, onde Pedro, João e Tiago viveram um dos momentos, uma das experiências mais lindas com Deus que a gente encontra narrada na Bíblia. E ao descer do Monte da Transfiguração, depois de vivenciar uma experiência extraordinária com Deus, Jesus e esses discípulos, eles chegam num vale, e naquele lugar ali estava acontecendo uma confusão terrível. E quando Jesus se aproxima da multidão, a Bíblia diz que um pai completamente desesperado chega próximo de Jesus, se lança aos pés dele, pedindo que o Senhor tivesse misericórdia do filho dele, porque o filho dele estava completamente possuído por demônios. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que a gente não conseguiu expulsar o demônio da vida deles? Jesus estava tendo uma experiência com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, e havia designado esses discípulos para ficar junto com a multidão. E acontece esse episódio, e aqueles discípulos não conseguiram expulsar o demônio da vida daquele menino. Aí quando Jesus chega, esses mesmos discípulos que não conseguiram expulsar, perguntam a Jesus: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio da vida dele? E ele respondeu, Jesus: porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Irmãos, aqueles discípulos tinham uma fé muito menor do que um grão de mostarda. O que poderia ser menor do que um grão de mostarda? Aos meus olhos é nada. A fé daqueles homens era pequena demais. A fé daqueles homens era uma fé raquítica. Era uma fé inoperante. Era uma fé que não tinha o poder e a capacidade de movimentar nada. Foi uma fé que não foi capaz de expulsar um espírito imundo nem no nome de Jesus. Há todo um contexto por trás do texto que nós acabamos de ler. Porém, nessa manhã, eu quero me concentrar na seguinte expressão de Jesus: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, poderão mover montanhas e nada lhe será impossível. O convite de Jesus para nós aqui nessa manhã é que a gente tenha fé. Não importa o tamanho dela. Ainda que a sua fé seja pequena aos teus olhos: pastor, eu tenho uma fé, mas a minha fé é do tamanho de um grão de mostarda. Querido, você já tem fé suficiente para dizer à montanha: sai daí, e ela vai sair, porque nada é impossível para aqueles que têm fé, ainda que seja do tamanho do grão de mostarda. O
que não pode acontecer é falta de fé. Jesus não está se referindo aqui a montanhas literais. Quando Jesus fala de montanhas aqui, Jesus está falando de obstáculos maiores, de poderes maiores. E as montanhas, elas são usadas simbolicamente na Bíblia para descrever forças poderosas, tarefas enormes que têm que ser feitas e barreiras impenetráveis que precisam ser vencidas e destruídas pelo poder da fé. É sobre isso que Jesus estava falando com os seus discípulos. É sobre esse tipo de coisa, é sobre esse tipo de dificuldade. E eu pergunto a você aqui nessa manhã: quais são as montanhas que você precisa remover pela fé hoje? Quais são os poderes maiores que têm confrontado a sua fé? O que é que tem se levantado? Quais são as castas demoníacas que precisam bater em retirada da sua vida ou da frente da sua família? O que é que tem confrontado você e que se tornou algo grande demais e que você precisa exercitar a sua fé para que aquilo saia da tua frente? Fazendo um honesto exame da sua vida, quais são as barreiras que precisam cair diante de você ao exercitar a fé que move montanhas? No texto que a gente acabou de ler, podemos encontrar alguns aspectos bem peculiares que fazem parte da vida daqueles que têm uma fé que move montanhas. Através da exortação de Jesus aos seus discípulos, conseguimos identificar o que torna a nossa fé numa fé capaz de mover montanhas. Em primeiro lugar, eu aprendo que a fé que move montanhas manifesta quem governa a nossa vida. A fé que move montanhas manifesta quem governa a nossa vida. A primeira coisa que a gente identifica nesse texto, ou nessas palavras de Jesus, é exatamente isso. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Na verdade, queridos, essa fala de Jesus aqui era uma confrontação ao coração daqueles discípulos que ainda não tinham na sua própria vida o governo do Senhor. A experiência desses discípulos aqui naquele vale mostra para nós quem de fato governava a vida deles. Jesus então chega para esses discípulos aqui e diz: até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportar a forma de vocês viverem a fé de vocês? Na verdade, Jesus levanta a voz contra a incredulidade daqueles que andavam com ele. Por que isso, pastor? Porque, queridos, no cristianismo existe um princípio para aqueles que andam com Jesus. E que princípio é esse, pastor? O princípio do governo de Cristo. Jesus aqui estava levantando a voz contra a incredulidade daqueles que andavam com ele. Aí você me pergunta, por quê? Porque o governo de Cristo em nós é o que nos faz sermos seus discípulos. Não adianta dizer que é discípulo de Jesus, que anda com Jesus, se Jesus não governa a sua vida. Se Jesus ele não é o Senhor da sua vida. Se Jesus ele não está no controle da sua vida. Não adianta dizer que é discípulo de Jesus porque você vem para a igreja, porque você está numa célula, porque você tem um ministério, porque você serve na igreja. Isso aí não quer dizer nada. Isso aí não diz que se você é de fato ou não discípulo. O que diz de fato que a gente é discípulo de Jesus
é aquilo que me governa. E se Cristo Jesus, Ele governa a minha vida, se Cristo Jesus é aquele que dirige os meus passos, de fato, eu demonstro ser um discípulo dEle. Se aqueles homens eram discípulos de Jesus, a sua fé deveria manifestar que Cristo governava as suas vidas. Aqueles homens andavam com Jesus, mas não eram governados por eles. Eles ouviam seus ensinos, mas seus princípios não governavam a vida deles. Eles viam o poder de Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia, mas eles não permitiam que Cristo fosse ainda o Senhor, o governador, aquele que dirige, aquele que governa, aquele que aponta caminho, aquele que investe autoridade. Na verdade, queridos, aqueles homens andavam com Cristo, mas não eram revestidos de Cristo. Aqueles homens andavam com Jesus, mas eles não carregavam na vida dele a autoridade e o poder que Jesus havia concedido a cada um daqueles homens. Podemos até andar com Cristo, podemos até falar de Cristo, podemos orar até a Cristo, mas se Cristo não nos governar, na verdade nós não estamos no seu reino. Porque, queridos, quando a gente pensa em reino, a gente pensa em autoridade, governo e poder. No reino de Cristo, o que sobressai é governo, autoridade e poder. Você só poderá ter autoridade sobre o mundo espiritual e a vida se Cristo for a sua autoridade. Você só poderá repreender os demônios e expulsar as castas satânicas se Cristo for a sua autoridade. Se você tiver revestido de autoridade e poder, você não vai passar vergonha, você não vai ser humilhado. Queridos, eu imagino que para aqueles discípulos, eles passaram a maior vergonha, o maior vexame, ao tentar expulsar aquele espírito maligno que estava sobre aquele menino. Eles carregavam o nome de Cristo, eles se diziam ser seguidores de Cristo, mas eles não tinham governo, nem poder e nem autoridade sobre o mundo espiritual. E, queridos, eu estou muito incomodado nesse tempo, porque me parece, queridos, que a igreja de Jesus, nem todas, mas algumas, tem perdido essa autoridade espiritual, não tem entendido esse princípio de governo, não tem entendido aquilo que Jesus quer fazer através da vida dela. Se Jesus deixou aqueles discípulos no vale e foi com outros para outro lugar, é porque Jesus havia dado autoridade e poder para aqueles discípulos. Só que eles não eram governados por Jesus. Sua fé poderá mover montanhas se Cristo for a sua autoridade. Diante dos montes que têm se formado diante dos seus olhos, quem tem sido manifestado como governo da sua vida? Diante das montanhas que têm se levantado contra você, aí montanha aqui são os seus obstáculos. Montanha aqui pode ser uma questão espiritual que você não consegue resolvê-la. Montanha aqui pode ser um problema, uma dificuldade, uma luta que você tem lidado com ela muitos anos da sua vida, e você está assim, irmãos, ó. Tem crente acorrentado por uma corrente assim, ó. O som que sai da sua vida é o som de correntes te escravizando. Tem crentes amarrados no mundo espiritual por correntes semelhantes a essas, porque tem faltado o poder, a autoridade e o governo de Cristo Jesus sobre a sua vida.
Quais são as montanhas que você hoje precisa ver mudando de lugar? Quais são as montanhas hoje que têm impedido você de triunfar, de avançar e de vencer pelo poder da fé? Isso depende muito daquilo que está sendo manifestado na nossa vida. Quem tem sido manifestado como governo da sua vida? A fé ou a incredulidade? Quem é que tem sido o Senhor da sua vida? A fé ou a incredulidade? Quem manifestamos como governo da nossa vida, revela se a nossa fé é capaz de remover montanhas ou não. Eu aprendo, queridos, que a fé que move montanhas manifesta quem está no governo das nossas vidas. Se Deus ainda não governa a sua vida, então eu posso afirmar que com toda certeza de que sua fé é uma fé que não será capaz de mover as montanhas que tem atrapalhado você de prosseguir, de avançar e de desfrutar tudo aquilo que Jesus tem para você. Foi por isso que Jesus corrigiu os seus discípulos, quando ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Até quando vou ter que ficar vendo essa cena de uma igreja não operosa, de uma igreja que não repreende a malignidade, de uma igreja que não repreende a imoralidade, de uma igreja que não percebe o espírito que tem agido sobre a cidade, sobre um bairro? Até quando Jesus vai ter que suportar a gente? Até quando Jesus vai ter que caminhar com a gente dessa forma, da forma como nós estamos caminhando com Ele? Você quer de fato uma fé que remova montanhas, uma fé cheia de autoridade, uma fé cheia de poder, uma fé cheia de unção, uma fé que realmente move as circunstâncias da sua vida? Deixa Jesus governar você. Passa o controle para Ele. Deixa Ele ser condutor. Deixa Ele ser guia. Deixa Ele ser aquele que quer conduzir você de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Governo. Jesus ainda não governava eles. Mas o que eu acho mais lindo da Bíblia é que toda tragédia, quando a gente permite, Deus transforma ela em bênção. Pastor, a minha vida de fato tem causado vergonha a Jesus. De fato Jesus tem dito isso para mim, pastor. Até quando estarei com você? Até quando vou ter que suportar a sua atitude, o seu modo de viver? Até quando? Realmente isso tem sido para mim, pastor. Realmente, pastor, a minha vida tem sido uma vergonha. Eu tenho tentado até fazer as coisas para Jesus, mas elas não têm dado certo. Assim como aqueles discípulos tentaram fazer e não deu certo. Mas, queridos, aqueles discípulos aprenderam com a lição. Receberam esse governo na vida deles, autoridade e poder. E não ficou mais nenhum espírito, nenhum demônio na frente desses discípulos que eram governados por Cristo Jesus. Deixa Jesus governar você. Deixa Jesus governar a sua vida. Deixa Jesus conduzir os seus passos. Segunda coisa que eu aprendo: a fé que move montanhas não opera por meio da dúvida. A fé que move montanhas não opera por meio da dúvida. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que a gente não conseguiu expulsá-lo?
Porque a fé de vocês é pequena. Fé e dúvida são incompatíveis. Naturalmente, uma anula a outra. A fé anula a dúvida, mas a dúvida pode anular a nossa fé. Jesus aqui chega para os discípulos e dá a resposta de tudo aquilo que eles estavam buscando. Por que a gente não conseguiu, Jesus? Jesus disse, porque a fé que vocês têm é pequena. Na verdade, queridos, a dúvida é uma grande vilã e um terrível inimigo da fé. Por isso os discípulos perguntaram a Jesus porque não haviam conseguido expulsar o demônio do menino. Jesus, em outras palavras, disse: por causa da dúvida que há no coração de vocês. A dúvida é uma grande montanha que construímos dentro de nós, nos impossibilitando de enfrentar os desafios, os problemas, as dificuldades, nos fazendo pessoas inferiores, incapazes. A dúvida tem esse poder de nos rebaixar. A dúvida tem o poder de nos colocar para baixo. A dúvida tem o poder de dizer para nós que a gente não vai conseguir, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem inteligência. A dúvida diz para nós quem é você para lidar com essa situação, para repreender no mundo espiritual. A dúvida, ela tem a capacidade dentro de nós de nos desencorajar e dizer para a gente que a gente não pode. Uma pequena dúvida pode contaminar e destruir uma grande fé. Jesus Cristo, depois do episódio em que Pedro o lembrou que a figueira que ele havia amaldiçoado tinha secado, Jesus amaldiçoou uma figueira. Depois de uns dias eles passaram no mesmo lugar. Pedro falou assim: olha lá, Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela está sequinha. Jesus aproveitou esse momento para trazer uma lição de fé para os discípulos. Veja só o que Jesus respondeu àqueles discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Você sabe o que eu aprendo? A fé não duvida, ela tem certeza mesmo diante do invisível. O que tem conduzido você? Tiago disse para nós sobre a dúvida. Tiago escreveu o seguinte: aquele que tem dúvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Há muita gente aí sendo agitada pelo vento, porque não tem uma fé sólida, porque não tem uma fé firmada, porque não tem base na sua fé. Diante do primeiro vento, o barquinho vai lá e volta. Diante da primeira tempestade, o barquinho balança para lá e para cá, vive sem rumo, sem direção, é levado para qualquer vento, para qualquer lugar, para qualquer direção. A fé que move montanhas, ela não opera por meio da dúvida. Se você ainda duvida que Deus pode fazer coisas extraordinárias em sua vida, com certeza sua fé não pode entrar na galeria de Hebreus, os heróis da fé. Pastor, lá só tinha homem com fé sobrenatural. Não! Na galeria dos homens, dos heróis da fé, tinham homens e mulheres que tinham uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Meu Deus, pequena demais, mas capaz de viver no sobrenatural. Ei, Deus não te chamou para o natural, Deus te chamou para viver no sobrenatural. Deus está pronto, os céus estão abertos, mas há muita dúvida no nosso meio. Há muita gente aqui que não crê, há muita gente aqui na caminhada da fé puxando para trás, há muita gente aqui na caminhada da fé
prorrogando aquilo que Deus quer fazer com o tipo de vida que tem levado. Deus quer se mover nesse lugar. E Deus não se move com parede. Deus não diz para o pedestal se move. Mas eu não tenho dúvida, se Deus mandar ele mover, ele sai sambando aqui. Ele sai fazendo aquilo que Deus lhe mandar fazer. Porque Ele é Deus. Ele é soberano. Ele é criador dos céus e da terra. Ele é detentor de todo o poder do universo. A fé que move montanhas é uma fé que não opera por meio da dúvida. Pastor, há uma montanha muito grande diante dos meus olhos, e eu duvido que ela venha sair da minha frente. Meu Deus, duvida não. O teu Deus é um Deus de milagre. O teu Deus é um Deus das causas impossíveis. O teu Deus é o Deus que diz para o morto: levanta e anda, ele levanta e anda. O teu Deus é um Deus extraordinário. E que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para o monte, e ele vai sair. Tenha fé em Deus. E eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim será feito. Em último lugar, eu aprendo, queridos, que a fé que move montanhas revela que nada é impossível para aquele que crê. Jesus disse: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. O que Jesus estava dizendo àqueles discípulos é que nada é impossível para aqueles que crêem. Nada é impossível para aqueles que têm uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, queridos, para mover montanhas não é preciso ter uma grande fé. Não é uma grande fé, uma fé extraordinária que move montanhas. Você só precisa ter fé. As montanhas se movem quando a gente aciona a nossa fé. Quando a gente de fato direciona a nossa fé com relação àquilo que está nos impedindo de avançar. Na verdade, para mover as montanhas não é preciso ter uma grande fé, é preciso ter fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé, do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de mover montanhas, porque revela que nada é impossível para aquele que crê. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 23, a palavra liberada por Jesus aos seus discípulos, no mesmo episódio, Marcos capítulo 9, narra a mesma história que Mateus narrou no seu capítulo 17. Aí lá em Marcos, Jesus disse o seguinte para os seus discípulos: tudo é possível aquele que crê. Pastor, eu estou vivendo um tempo de impossibilidades. Tem alguém aqui vivendo assim? Levanta a sua mão aqui, ó. Não precisa ficar com vergonha não. Pastor, estou vivendo uma situação que aos meus olhos é impossível. Várias pessoas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você tem fé? Os mesmos que levantaram a mão, levanta assim, ó. Vocês têm fé? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo é possível para vocês.
com o governo de Cristo, com a autoridade e o poder que Ele revestiu a vocês, tudo é possível para aquele que crê. Porque, queridos, a fé de fato move montanhas. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Deus, pela sua palavra, nessa manhã, está relembrando a cada um de nós que é possível alguém ter uma fé capaz de mover montanhas. Na verdade, não se trata da grandeza de uma fé. De fato, se trata de ter fé. Ainda que essa fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Quem tem uma fé semelhante a essa, pode ver coisas impossíveis. Porque foi o próprio Jesus que disse, que se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês terão autoridade, poder, para dizer ao monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Deus te convida nessa manhã a mover pela fé as montanhas que têm atrapalhado o seu relacionamento com Ele, as montanhas que têm atrapalhado você de caminhar, consequentemente com pessoas, consequentemente com situações espirituais. Deus quer lhe ajudar nessa manhã a dar um passo de fé, a exercitar a fé do tamanho de um grão de mostarda, que se você tiver ela, as coisas vão começar a se movimentar no mundo espiritual para você nessa manhã. Nós aprendemos nessa manhã que existem chaves que nos liberam para viver o sobrenatural do Senhor. A fé que move montanhas manifesta quem governa a nossa vida. A fé que move montanhas não opera por meio da dúvida. A fé que move montanhas revela que nada é impossível para aquele que crê. Será que aqui nessa manhã eu tenho pessoas que de fato creem? Será que aqui nessa manhã eu tenho pessoas que estão dispostas, com autoridade e poder no nome de Jesus, dizer para todas as montanhas, vá daqui para lá, e ela irá? Primeiro eu quero saber quem tem autoridade para isso, para dizer para as montanhas da sua vida, vai daqui para lá. Queria que você levantasse a sua mão, porque essa manhã aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, é uma manhã de você revestir a sua vida na autoridade que o Senhor te deu. Eu sei que o diabo está colocando dúvida no coração de pessoas aqui, que estão passando por uma circunstância muito difícil, e o diabo está dizendo no seu ouvido, isso que eu vou dizer aqui para você, ó, você não tem essa autoridade. Quem é você para dizer para isso aí que está na sua frente, sai daqui e vai para lá? Agora eu estou dizendo para você, você está repreendido, demônio, nesse lugar. Você está repreendido, Satanás, nesse lugar. Ninguém veio aqui para ouvir aquilo que você tem a dizer. Então agora, no nome de Jesus, eu ordeno, sai. Que toda fortaleza mental agora caia em nome de Jesus. E essa pessoa aí, ela é revestida de autoridade e poder, sim, para dizer ao monte, sai daí e vai para lá. Agora você pode levantar a tua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero orar por vocês que levantaram a mão. Vem aqui na frente.
por você. Você tem o governo de Cristo sobre a sua vida. Você tem a autoridade e o poder de Jesus sobre a sua vida. Ei, não tem mundo espiritual que pode te derrotar. A Bíblia diz que você é muito mais forte. Você tem autoridade, você tem unção, você tem poder. Você foi separado, selado. Ei, você é filho. Você não vive mais na orfandade. Você tem paternidade. Você hoje é alguém selado pelo Espírito Santo. Você tem uma fé. E quem é que tem autoridade para confrontar a sua fé? Ainda que você não esteja vivendo como filho, ainda que você esteja vivendo como um pródigo, ei, se você é selado, se o Espírito Santo está em você, ninguém pode parar você e ninguém vai parar. Porque, querido, a fé remove montanhas. E eu quero orar aqui hoje para que Deus te dê uma autoridade como nunca. Não fique com medo da confrontação. De fato, a confrontação, ainda mais espiritual, ela pode trazer algum medo no nosso coração. A gente pode ficar abatido. A gente pode pensar em entregar. Mas Jesus quer que você se levante desse lugar que você está aí, e cheio de poder e autoridade, você tome posse de tudo aquilo que você recebeu. Porque se você não tomar, as montanhas vão permanecer. E você está decidido a viver o que está vivendo. A escolha é tua. A escolha é tua. Enquanto a gente canta, irmão, você não vai cantar, desculpa a expressão da palavra. Cantar todo mundo canta. Você vai adorar. Você vai adorar essa canção. Porque enquanto você adora, você vai sentir um fogo entrando dentro de você. Você vai sentir uma presença como você nunca sentiu na sua vida. Você vai começar a queimar da ponta dos dedos do pé até o último fio da cabeça. Isso aí é uma obra que o Espírito Santo vai fazer em você nessa manhã. Então, queridos, nós vamos cantar uma canção. Nós vamos adorar ao nosso Deus. Mas eu queria que você adorasse como nunca nesse lugar. Deixa Deus ministrar sobre a sua vida. Deixa os céus se abrir aqui.